nosso próximo painel, então? Cara, a sequência agora é a penúltima do dia. Estamos indo ver o nível do que a gente teve no palco aqui hoje. A gente vai finalizar com uma grande presença aqui de um membro da Academia Brasileira de Letras. Vai ser muito da hora. E a sequência agora é de peso, né? Porque nós vamos ter 3 grandes marcas aqui do segmento de marketplace falando sobre indústria aqui em cima do palco, né? Vilela, cada vez mais nesse mundo de varejo online, as marcas, principalmente quando a gente fala do D2C, né? Elas têm tido estratégias de retail media aplicadas, olhando para a especificação, sortimento, competitividade, para que de fato elas consigam se otimizar e se destacar no marketplace. A gente discutiu bastante aqui hoje ao longo do dia o desafio que é nós conseguirmos colocar o pé e de fato trazer crescimento com rentabilidade para esse processo. O retail media ele amplifica a visibilidade e a precificação, ajusta a competitividade e o sortimento inteligente, garantindo que os produtos certos alcancem os clientes, impulsionando de fato a performance de venda. O grande assunto do ano, né? É o assunto do ano, né? Então, para a gente poder falar um pouquinho sobre estratégias de performance de vendas D2C em marketplace, retail media, precificação e sortimento, eu queria convidar ela que desempenha o papel de líder de categoria na Shopee, acumulando mais 17 anos de experiência em desenvolvimento de negócios, com trajetória de 12 anos no e-commerce, com vasto conhecimento e sólida experiência no cenário digital, ocupando posições estratégicas de liderança em renomadas empresas do varejo de tecnologia. Queria convidar ao palco Leila Caragnoli, líder de categoria da Shopee. Por favor. Obrigado, Leila. Para compor junto o palco, eu gostaria de convidar ele, que também tem mais de 15 anos de experiência em crescimento, operações e experiência do cliente, atuando em diferentes indústrias e formatos do varejo físico e digital aos marketplaces, atuou em diversos segmentos, eletrônicos, bens de consumo, moda, beleza, saúde, esporte e serviços financeiros. Atualmente é o diretor de marketplace da Magalu, Kael Lourenço. Por favor, ao palco. Para brilhantar ainda mais o nosso palco aqui, eu gostaria de convidar ele, que é líder de categoria de bens de consumo no marketplace da Amazon, é responsável pela estratégia de promoções, eventos como Prime Day, Black Friday e adoção de anúncios patrocinados para todas as categorias. Por favor, conosco, Leandro Salles. Esse drone dá um certo medo, né? Vamos lá, gente. Então, primeiro, obrigado por ter aceito o nosso convite para a gente bater esse papo aqui. A ideia, de fato, é que nós possamos enriquecer ainda mais a estratégia, o desenho do que o público está fazendo hoje dentro dos marketplaces, que a gente possa entender um pouco melhor essa caixinha de surpresa para muitos, que é como eu consigo anunciar, como eu consigo ter mais venda, como eu consigo me posicionar melhor dentro da minha categoria, dentro dos nossos marketplaces. Então, para começar, eu queria começar contigo, Leila, se me permite, te pedir uma visão de como o retail media pode ser utilizado, não apenas como uma ferramenta de visibilidade, mas também como parte estratégica desse processo como um todo, para um relacionamento da indústria com o consumidor final através do marketplace. Tá bom, legal. Primeiro, eu queria agradecer a participação aqui, né? Então, em nome da Shopee. Quando a gente fala de desenvolver esse relacionamento, né, com o cliente, com relação à marca, eu acho que tudo acontece, primeiramente, através de retail media, né, da descoberta do cliente com a marca e de um produto, de uma oferta, né? E ela pode acontecer de diversas maneiras. Então, ela pode acontecer através de um banner, de um anúncio pago por busca, ou até mesmo, né, numa Shopee Live oficial. Mas esse momento da descoberta é só o início dessa jornada, né? É a partir daí que a gente fala que começa a mágica, né? É a partir desse primeiro momento da descoberta, que você chega no cliente, que você começa a desenvolver esse relacionamento, né? E o relacionamento, ele
tem vários pilares para eles serem construídos. E eu acho que o muito importante dentro do marketplace é você começar com uma loja bem estruturada, né? Então, look and feel, a loja realmente com banners que fazem sentido, com vídeo que trazem o que a marca quer passar, essa comunicação do chat, né? Então, como você fala, como você comunica, o tom que você usa, a utilização das ferramentas. E o mais importante é você construir uma comunidade, é fazer com que esses vendedores, principalmente quando a gente está falando no universo e no ecossistema da Shopee, se tornam seguidores da sua loja, né? Então, você cria uma comunidade dentro da plataforma e que, a partir daí, você consegue ter um relacionamento de médio e longo prazo, né? Então, trabalhar comunicação, trabalhar lives e trabalhar... E eu acho que o mais importante dessa comunicação é uma via de mão dupla, né? Então, não só a marca conseguir se comunicar com esse comprador, né? Mas também escutar e absorver insights que venham desses compradores para ela poder atuar e se movimentar dentro da plataforma e ter melhor performance. Perfeito. Pegando o gancho aqui, Kael, se puder para a gente poder seguir na mesma linha, a gente está falando aqui de como chegar nesse cliente, de como chegar nesse consumidor, né? E muitas vezes eu tenho aqui a indústria, que nós discutimos antes muito com aquela discussão de conflito de canal, o que eu estou levando para o marketplace, o que eu estou levando para o meu site próprio, o que eu estou levando para a minha venda física. E aí eu queria que tu trouxesse para a gente um pouquinho, como é que é o papel desse sortimento dentro do marketplace? Como é que tu te relaciona com esse papel de sortimento? Como é que a marca consegue trabalhar melhor isso para que evite realmente esse conflito de canal lá dentro e que tenha uma absorção um pouco melhor? Claro. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui, dividindo o palco com pessoas tão relevantes aqui do nosso e-commerce. Eu acho que eu começaria respondendo assim, eu pessoalmente eu não acredito no conflito de canal, assim, cara, a gente está falando de um país de 200 milhões de pessoas, uma penetração do e-commerce ainda muito abaixo do que a gente vê nos grandes países do mundo, falando de Estados Unidos e China, assim, tem muito a ser explorado. Eu acho que toda a marca, toda a indústria, todo o varejo tem que estar onde o cliente está, onde ele busca. E eu acho que é muito importante você estar presente em tudo, assim, eu acredito nisso. E o sortimento, ele pode ajudar a contornar essa estratégia, né? Porque a sua presença, eu não acho que tem certo e errado, tá? Mas a sua presença ela pode ser um espelho completo do teu sortimento, daquilo que você tem no seu site próprio, em outros marketplaces, ou pode ser a construção de um sortimento dedicado, específico, aquilo que você vai trabalhar no 3P, em canais de marketplace, diferente do que você trabalha no seu canal próprio. Eu acho que isso pode ser trabalhado de forma muito artesanal, caso a caso. E o sortimento em si, acho que a gente tem várias etapas de qualquer funil de conversão e tal, mas eu acho que o sortimento, às vezes pouco falado, ele é fundamental, assim, porque se tem uma venda que é barata de fazer, é a disponibilidade, assim, né? Você ter todos os seus produtos disponíveis, sem ruptura, o catálogo adequado para aquele público, é o primeiro passo, é a condição, é a premissa para você realizar uma venda. Eu acho que essa falha nenhum seller pode cometer, porque ela impede que você dê o primeiro passo da venda, você não vai conseguir ser descoberto, como a Leila colocou antes, né? Então, acho que o sortimento ele é fundamental. E nessa segmentação que determinada indústria possa fazer, de subir numa plataforma uma parte do seu sortimento, ela pode construir uma estratégia que converse com os seus objetivos de longo prazo, né? Eu já vi casos em que uma indústria pretende lançar um produto novo no mercado e testou numa plataforma de marketplace, entendeu? Tem outros casos em que ela ganhou escala através de uma plataforma de marketplace. A gente tem diversos casos assim dentro do Magalu. Então, eu vejo que essa multiplicidade de canais, que horas se cruzam, se concorrem, se sobrepõem, ao final, eu entendo que isso é uma grande oportunidade de você estar presente em todo e qualquer momento nessa jornada nada linear, nada óbvia do buyer, né? do cliente, né? Ele está lá navegando em vários lugares ao mesmo tempo, em vários devices, né? Eu acho que você está presente
é super importante, e estar presente com o seu cartão de boas-vindas, que é o seu sortimento, né? É através do seu sortimento que você é apresentado e reconhecido, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, em resumo, estar presente eu acho muito importante, e o sortimento como um papel-chave, né, para você estar bem representado, eu acho que é fundamental. Muito bom. Leandro, assim, nos últimos anos, a Amazon ela tem desenvolvido papel relevante na transformação do consumo no Brasil em produtos na categoria de bens de consumo, né, bem forte nesse segmento. Considerando que o modelo D2C, assim, puxando bem para a questão da indústria direta para o consumidor, nos marketplaces, exige uma combinação de visibilidade, competitividade de preço, inteligência de sortimento, como o Caio acabou de falar, e, claro, você também está ali junto com o B2C tradicional e tudo mais. Quais têm sido os maiores aprendizados assim, na Amazon em apoiar indústrias nesse processo de adaptação, nesse ambiente digital, e que diferenças você enxerga em relação a outros mercados globais, onde a empresa atua, para entender essa particularidade brasileira? Assim. Legal. Boa tarde a todo mundo. Acho que tem alguns aprendizados, assim, e um dos principais para a gente lá na Amazon, a gente vem insistindo muito nesse modelo com os nossos parceiros de venda, com os sellers e com o pessoal da indústria que opta por operar no marketplace, né, da Amazon, que o modelo que a gente oferece do Fulfillment by Amazon, do FBA, é um modelo que, especificamente para bens de consumo, é o melhor modelo porque é uma categoria que driva muita recorrência de compra, né? Então, a gente ter o produto com a gente dentro do FBA vai possibilitar com que a gente ofereça uma velocidade de entrega mais rápida possível para o nosso cliente final e vai habilitar e vai fazer com que a indústria se ocupe com o core dela, que é o desenvolvimento do produto, a estratégia de precificação, o sortimento, né, a definição do que eles vão definir como curva A, ou que eles vão mandar para o nosso FBA, ou a curva B, C e D, que eles vão preferir trabalhar em outros canais, para que a gente, a Amazon, né, se ocupe com o que a gente entende que a gente faz de melhor, que é entregar o mais rápido possível para os clientes e, principalmente, atender a nossa base Prime, né, que é a nossa base que paga, enfim, que participa do nosso programa de assinatura, que vai receber esses produtos com frete grátis, né? Então, é um modelo que já foi sucesso em outros mercados do mundo, na Amazon, né? Principalmente nos Estados Unidos, e que a gente traz para o Brasil, se adaptando à realidade local e trazendo isso, fazendo parcerias também com a indústria. Hoje a gente tem, por exemplo, Nespresso no nosso programa FBA, Caudalie, outras marcas, né, da indústria participando do nosso programa FBA e oferecendo um frete super rápido para os nossos clientes. Vou encaixar, então, esse ponto com a Leila. Assim, como os marketplaces estão se preparando, na sua opinião, para apoiar a indústria nesse cenário cada vez mais competitivo, né, de certa forma, seja com ferramentas de retail media, de fato, ou dados, iniciativas de sortimento. Quais oportunidades você enxerga para ampliar essa colaboração com a indústria? Legal. Primeiro que o marketplace ele tem um papel estratégico ali junto com a indústria, né, para desenvolver o canal. Então, acho que é um parceiro. E retail media e a parte de dados são fundamentais. Eu acho que é o grande pilar que realmente estrutura e impulsiona, né, que faz sentido porque uma indústria vai estar num canal como marketplace, está muito relacionado a isso, obviamente, e também a performance, né? Então, retail media para você se posicionar como marca, para trazer consumidor, e dados para você também ter assertividade com relação a mix e a precificação dos produtos.
Vou falar aqui um pouco da Shopee, como a gente tangibiliza, como a gente transforma isso em execução no dia a dia, né? Basicamente em 2 pilares. O primeiro pilar, ele está muito ligado à proximidade e ao suporte humanizado. Então, é realmente ter um time comercial desde a entrada dessa indústria, né? Então, mostrando por que ela tem que estar lá dentro, qual que é o perfil, o que a gente tem de consumidor, realmente ajudando ela nesse primeiro momento, por que ela deve entrar, como ela deve entrar. É um trabalho a 4 mãos. Né? Quando a gente fala de vendedores que já estão na plataforma, a gente tem um time comercial, um time de negócio que dá um suporte muito próximo, principalmente dos grandes vendedores gerenciados. A gente também tem um evento que chama Shopee na Estrada, que é um evento presencial, também bem humanizado, onde a gente roda todo o Brasil, né, fazendo eventos e a parte educacional em vários estados e várias cidades, em polos onde a gente fala com vendedores que são gerenciados e vendedores que também não são gerenciados, a gente chama os vendedores da região, né? Então, todo esse suporte humanizado, a gente acredita que é fundamental para a gente dar esse apoio às indústrias. Tá? E daí tem a parte de ferramenta, de inteligência e ferramenta, né? Que daí é fundamental. Então, quando a gente olha nossas ferramentas, nossos painéis, a área do seller, a gente realmente ali não para de desenvolver e de melhorar a inteligência para que os dados sejam claros e úteis no dia a dia da performance do vendedor atuando na nossa plataforma. Tá? Então, acho que esses 2 pontos, esses 2 pilares são muito importantes para a gente ajudar a impulsionar. Então, eu quero pegar o gancho da resposta da Leila e fazer uma provocação para o Caio, porque eu gostei da tua provocação, Caio, quando a gente fala da história do conflito. Eu também acho que são canais distintos e que tu precisa ter uma estratégia para cada um deles. Estamos super alinhados nisso. Se tu tiver isso muito claro, ele tu não tem conflito, tem complemento, né? Olhando para esse cenário, em um mercado cada vez mais competitivo, seja ele, vamos chamar de conflito ou de cooperação, e pensando num processo onde, de fato, eu preciso ter um ganho de confiança para poder definir o que eu estou fazendo dentro de casa, eu poder apoiar esse seller que está vendendo, como é que tu entende que o marketplace consegue ajudar esse seller a ganhar essa confiança, essa notoriedade através da parceria? Eu acho que esse é um bom ponto, assim, porque independente da maturidade digital ou do próprio negócio, de uma indústria, todo mundo quer garantir que a sua marca permaneça respeitada e vá ganhando mais respeito ao longo do tempo, mais reconhecimento. E quando você começa a estar presente em diversos canais, você precisa garantir que esse legado se fortaleça e não se comprometa, né? Então, quando você começa a estar em vários canais, você precisa cuidar disso. Eu acho que tem 2 riscos que precisam ser atendidos aí, né? O primeiro é você estar numa plataforma de confiança, né? E eu acho que isso que é importante, é uma coisa que dentro do Magalu a gente preza muito, assim, garantir que a gente construa e ofereça um ambiente saudável de competição, mas que devolva ao seller, à marca, a confiança que a gente mesmo tem. Afinal de contas, a gente é seller há muito tempo, há mais de 70 anos, numa primeira loja no interior de São Paulo. Então, a gente sabe a dificuldade dessa estrada e a dificuldade de se manter com uma boa reputação. Então, é importante oferecer esse arcabouço, né, essas condições para sellers, para grandes marcas que chegam na plataforma. Mas tem também a importância do próprio seller dentro da plataforma, né, como ele atua lá dentro, né? Então, se ele não entrega no prazo, se ele não responde uma pergunta, né, se ele não cumpre a promessa que ele oferece ali, né, é muito comprometedor, né? Embora uma história que você tenha construído no seu próprio site ou nos canais tradicionais, é importante que isso seja transferido e continuado dentro de uma plataforma terceira do marketplace, né? Então, eu acho que isso é fundamental para que essa expansão, né, o fato de você estar em mais canais e atingir mais clientes, não signifique um risco para a sua própria reputação. Então, é muito comum, né, em qualquer plataforma, se você pega um táxi, por exemplo, o seller, o taxista e tal, esse cara tem uma reputação. Então, existe um rating, né, para cada vendedor. E isso não é menor, assim, eu tenho esses dados internos, assim, a conversão de um seller
cuja reputação ela é vermelha, ela é 1/3 da conversão de quem é verde, entendeu? Então, assim, o cliente se importa com isso, entendeu? Ele olha isso, né? E a reputação é consequência da capacidade da sua operação, né? De novo, entrega no prazo, responde a pergunta, prometeu, entregou o que prometeu, né? É a cor do produto, é o tamanho e por aí vai. Então é super importante estar preparado, né, para executar, para que esse passo de expansão esteja acompanhado de capacidade de execução, né? E eu acho que para isso é importante você estar também num ambiente seguro e que tenha suporte, né? Que é um pouco do que a gente faz ao longo de 70 anos para garantir esse ambiente seguro para os varejistas, indústrias, sellers de forma geral. Muito bom. Andrew, o Fulfillment by Amazon, ele tem se consolidado também como uma solução logística que entrega facilidade e escalabilidade de determinadas marcas no ambiente digital. Do ponto de vista da indústria, porque contar com a operação full da Amazon pode ser uma estratégia acertada para ampliar o alcance, né? Melhorar a experiência do consumidor, etc. E sustentar o crescimento do modelo do D2C, né? Que é o que acredito que a maioria das pessoas que vieram aqui hoje está buscando, né? Lidar com as suas tentativas de frustração ou estabilizar aquilo que elas já construíram. Que dicas você tem para isso? Eu acho que acontece bastante isso quando a gente conversa com players que são da indústria e ficam e tem muito esse dilema de devo entrar em marketplace como seller ou não, né? Porque muitas vezes a indústria às vezes não tem essa capability, né, de processar os pedidos diariamente, não tem uma estrutura montada de atendimento ao cliente, e a gente vem com a solução do FBA para endereçar um pouco dessas preocupações, porque com o FBA o atendimento ao cliente fica 100% com a Amazon, o processamento diário dos pedidos e o shipping e o transporte fica 100% com a Amazon. Então, a gente acredita que esse é um modelo que resolve muitas das incertezas, inseguranças que a indústria tem quando vai decidir, né, operar no marketplace num modelo D2C. Então, é por isso que a gente traz isso, inclusive agora, com a expansão do FBA para outros estados do Brasil, que não só São Paulo, né? A gente, inclusive, abriu agora um novo armazém de FBA na região de Extrema, ali em Minas Gerais, para também endereçar muitas das indústrias que têm, né, uma filial lá em Minas. A gente sabe que tem um ambiente de incentivos ali naquela região, então a gente também está expandindo para lá e está oferecendo agora FBA totalmente gratuito, né, para toda a nossa base de sellers existentes ou novos, para entrarem e experimentarem o modelo. Então, é isso que a gente acredita, não é um modelo que é sob convite, então qualquer seller que quiser entrar pode, e porque a gente quer dar acesso a todo mundo justamente a ter o selo Prime nos seus produtos, e é através do FBA que os sellers conseguem isso. Leandro, deixa eu trazer uma linha aqui. Assim, a gente sabe que a indústria hoje, de fato, principalmente o novo entrante, né? Então o cara está acostumado a separar um pallet ou vários pallets ao longo do dia. Alguém chega agora, tu abre o pallet, abre a caixa, tira um produto de dentro, embala e manda isso. É uma dor para todo mundo. Acho que todos vocês estão passando muito por isso. A gente vive isso, vê no dia a dia. Então esse trabalho que vocês fazem, todos os marketplaces hoje estão fazendo, eu acho muito bacana. Só que quando eu olho para esse modelo, eu também preciso apoiar, e eu quero voltar no mesmo papo de antes, do sortimento. Eu preciso apoiar o sortimento para esses caras. Eu preciso apoiar o sortimento, eu preciso apoiar no entendimento de elasticidade, eu preciso apoiar no entendimento de relevância e exposição de produto. Como é que vocês estão fazendo isso lá, Leandro, hoje? Principalmente quando a gente fala de Black Friday, de Prime Day. Leandro, se puder nos trazer isso um pouquinho. Tá bom, obrigado. A gente manda para os nossos parceiros de venda, né, uma sugestão de sortimento que
que eles podem mandar para o programa do FBA, né, sugerindo ali uma cobertura, dependendo da categoria de produtos, que pode variar entre 4 e 8 semanas. E a gente também faz uma sugestão de qual é o sortimento ideal para entrar no nosso fulfillment, porque para uma indústria que tem uma variedade de SKUs muito grande, a gente também não recomenda que produtos que são muito cauda longa sejam enviados para o nosso fulfillment por causa do risco daquele item ficar parado lá e gerar eventualmente um custo de armazenagem que nem a gente como a Amazon quer e nem a indústria também quer. Então, a gente faz esse trabalho de sortimento em conjunto, a 4 mãos, usando a inteligência de dados que a Amazon tem para sugerir qual é o item certo para estar no nosso fulfillment e qual é também a cobertura de estoque ideal para que você, né, como o Kael falou na outra resposta, para evitar a ruptura de estoque e garantir que o nosso cliente, né, vai estar sempre bem servido. Vou pegar o gancho que você falou, né, sobre a dificuldade de se lidar com cauda longa, trazer para a Leila esse questionamento. Porque a indústria tradicionalmente tem portfólios muito amplos, né? Mas a gente sabe quanto é importante para o e-commerce o conceito de profundidade, né? E quais critérios você acredita assim, que deveriam guiar essa decisão de quais SKUs priorizar nos marketplaces para ter esse foco de maximizar a performance sem comprometer, claro, a complexidade operacional? Normalmente a indústria já tem um amplo conhecimento e muitas informações de mercado e dado, né? E também uma estratégia por trás de quais itens ela quer vender mais e qual é a linha. Então, eu acho que é um trabalho a 4 mãos, então a gente tem que sempre sentar ali na mesa e escutar qual que é a ideia, qual que é o planejamento, como que a indústria imagina e o que ela quer trazer para o mercado. E daí vem também o lado do marketplace, mostrando o que a gente acredita e o que a gente traz já de histórico na nossa plataforma com itens similares, categorias similares, ticket médio do que a gente realmente vem trabalhando, e a gente acaba convergindo aí como começar, né? Então, existe sempre uma maneira correta de se começar. Então, como o Caio falou, acho que vale a pena sempre trabalhar com o maior portfólio possível, mas às vezes no início a gente tem que ser assertivo. No início de uma operação, numa indústria, num canal novo, a gente tem que começar com o time que ganha, né? Principalmente para ter uma experiência positiva. Então, acho que esse alinhamento de mix logo na entrada e como a gente vai trabalhar é muito importante, né? Então, a gente realmente faz isso a 4 mãos. E, a partir daí, também vale a gente ir ousando, né? Não é porque o que a gente vende todo dia é o que a gente vai vender. A plataforma de marketplace são milhares de pessoas andando ali, entrando. Então, assim, a gente ali também é um momento e um lugar onde se pode fazer teste, desenvolver produto, e a gente consegue fazer isso com um custo normalmente menor do que é feito na indústria no físico, né? Deixa eu lançar esse produto e entender qual que é o feedback, como que vai ser. Então, quando você tem esse engajamento dentro da plataforma, você já consegue fazer esse tipo de teste, né? Então, eu acho que a gente vai mais ou menos nessa linha quando a gente trabalha com indústria, desde a entrada até o desenvolvimento total de todo o portfólio. Bom, Caio, assim, uma dúvida que eu tenho, eu acho que todos nós aqui já temos mais de 15, 20 anos de segmento, e eu brinco na época que tudo era mato. E a gente tem visto uma transformação das plataformas, daquele modelo de uma plataforma transacional para uma plataforma multisserviço, se é que eu posso chamar assim, me perdoem se eu fizer a analogia aqui errada. Olhando para esse cenário, Caio, e aí a gente vê as plataformas hoje de fato sendo atores econômicos dentro de um cenário. Empresas hoje que vivem única e exclusivamente, por exemplo, de marketplace. Tem várias hoje, vivem muito bem, porque sabem montar estratégias boas para cada característica de cada marketplace. E nós temos aqui um grupo que aprendeu a fazer uma boa seleção de produto, que aprendeu a fazer... Como é que vocês estão apoiando
as marcas menores, como é que vocês estão apoiando daqui a pouquinho o cara que não tem essa expertise para fazer isso sozinho lá? Legal, acho que esse também é um ponto interessante. Assim. Acho que o primeiro é oferecer a esse seller, o potencial seller, opções. Né? Então, tem aquela opção que você vai pegar seu sortimento, seu estoque, seu capital e colocar dentro do meu armazém para a gente fazer esse picking, packing, delivery para entregar no Brasil inteiro. Então, tem uma baita vantagem, a gente entrega rápido pra caramba. Se você tem loja ou é uma indústria que está em determinada região, você vai cobrir o Brasil imediatamente, uma vez que está na malha logística do Magalu. Tem uma super vantagem, mas tem um risco associado, né? É seu capital, ainda mais se você está começando, pode ter algum nível de incerteza. Mas essa não é a única opção. Você pode ir lá e ir para o modelo de coletas. Eu vou buscar no teu CD e faço essa entrega nacional, uma vez que esse produto é incorporado na minha malha. Vai ter um outro modelo do Ship from Store, eventualmente quem tem loja, né? E aí não falando da indústria, falando do varejo, o seu produto pode estar publicado e esse despacho acontece a partir do seu ponto de venda. Né? Em havendo mais de um, ele pode acontecer também de forma mega capilarizada. Então, acho que oferecer opções é fundamental. Mas uma vez que você está publicado dentro de uma plataforma e definido o modal logístico, tem coisas interessantes que a gente lançou recentemente que eu tenho recebido feedbacks super positivos. Acho conectado um pouco do que o time da Amazon comentou. Assim, cara, no painel do seller do Magalu está lá dizendo se você está ganhando ou está perdendo preço. Tem uma recomendação de preço para aquele item que é baixo giro. Tem os alertas para dizer... esse produto, mantido esse ritmo de vendas, ele vai cair naquele baixo giro que pode ter um risco de cobrança de armazenagem. Então, oferecer ao seller, né, as informações para ele poder gerenciar uma demanda que não é a mesma que ele tem no canal tradicional, que acho que é um pouco do que a Leila comentou. Afinal de contas, o marketplace ele é multicategoria. Né? Tem o cara lá que está comprando a categoria A e vai ser apresentado a sua pela primeira vez, né, numa descoberta. Então, a demanda é diferente. Então, você ter essas informações para poder gerenciar as suas publicações, eu acho fundamental. Né? Acho que tem esse aspecto. E tem uma terceira frente, que é Ads, né? Que é a forma de você construir marca, construir consideração, ou, de fato, algo mais voltado à conversão, para que seu produto possa ser apresentado para aquela audiência, naquele momento, naquele dia, antes do jogo, depois do jogo, sabe? Naquele contexto específico, e tudo isso é possível dentro da plataforma, nessa outra vertical falando de ads. Né? Então, essa segmentação ela também proporciona ao seller, né, uma experiência mais exitosa nessa estratégia de digitalização. Ao final, eu vejo assim, a plataforma do Magalu, falando da minha casa aqui, como um vetor de digitalização. Assim, é uma grande catalisador para você chegar mais rápido, tanto na entrega, mas também nessa penetração do e-commerce. Né? A gente sabe do desafio do Brasil. Né? Não é simples você entregar no Brasil inteiro, tanto do ponto de vista da logística, mas como também da presença na mente e no coração dos clientes. Né? Então, você está dentro de uma plataforma que conversa com o Brasil, né, que está presente, que as pessoas vão lá e vão acessar, porque tem tráfego, e tem a confiança de comprar, né, eu acho que isso é importante. Então, eu acho que dados é fundamental para você gerenciar seu estoque, você ter opções de modais logísticos que vão se adaptar à tua realidade, à tua curva de maturidade. Eu acho que tem a história de ads, assim, que eu acho que é algo ainda tão embrionário no Brasil, tem tanta coisa para a gente evoluir, em termos de adesão mesmo, né? Que ajuda a construir marca, ajuda a fazer girar aquele produto que por alguma razão não estava bem, e ajuda você também a construir de forma mais acelerada essa trilha de digitalização. Tá? Então, eu me apegaria a esses 3 pilares. Vilela, antes da gente entrar aqui em tecnologia e dados, e você é o meu professor nisso, deixa eu fazer mais uma provocação aqui. Eu ouvi a opinião do Leandro sobre, a do Caio também, eu não ouvi a da Leila. Leila, voltando aqui um passo, a gente tem visto essa evolução dessas marcas do D2C, enfim, e na tua opinião, a mesma pergunta que eu fiz para o Caio, mas numa mesma linha, que é, como é que tu enxerga essa evolução estratégica do canal? Tu entende de fato que o marketplace hoje, para a indústria, ele pode ser um canal complementar, ou ele vai assumir em algum momento, de fato, a liderança da estratégia digital dentro do negócio? Legal.
Eu acho que não tem uma resposta certa, né? Porque é uma decisão bastante individual de cada indústria, né? Eu acho que é uma decisão de médio e longo prazo, então uma estratégia de como a indústria quer estar no canal ou não estar no canal, e se ela está preparada. Então vai além de ela querer ou se ela está preparada. Então, muitas das indústrias elas querem ter o marketplace como um canal principal, mas ela ainda não está preparada para isso, e daí ela precisa, e a gente sabe que não é tão fácil, existem, né, operações, né, nos marketplaces que ajudam, como o fulfillment, que a gente falou aqui, que vai acelerar esse processo da indústria conseguir, porque não é tão fácil levar esse produto para o consumidor final. Então, essa indústria ela quer chegar lá, mas ela ainda não está. Então, ela tem todo um ecossistema e todo um planejamento para como a gente chega lá, né? Mas eu acho que depende muito, como eu falei, é individual e pode ter os dois caminhos. Como um canal complementar, eu acho que, mais uma vez, é um ambiente onde a indústria ela pode fazer testes de produto, entender insights e fazer de uma maneira mais leve e com custo menor, né? Então, ela pode testar coisas, ela pode entender como que ela vai de uma maneira sem grandes investimentos. E como canal principal pilar, o importante é que ela realmente se aprofunde em todo o ecossistema, né? Então, utilize todo o ecossistema da plataforma, crie realmente, falando ali principalmente, né, da Shopee Nossa Realidade, crie uma comunidade, que realmente esse é o maior ganho de uma indústria dentro de um marketplace como a Shopee, de ter muitos seguidores e conseguir construir um relacionamento, um posicionamento de médio e longo prazo, né? Então, eu acho que, olhando essas duas frentes, eu pensaria dessa maneira. Excelente. Pensando aqui, Leandro, eu vou voltar no assunto do sortimento, porque é um fator crítico em marketplaces, né? Especialmente em categorias de alto giro como beleza, consumo, né? Como que vocês avaliam a elasticidade entre profundidade de sortimento e relevância da exposição em promoções específicas, como a própria Black Friday e o Prime Day, né? Legal. Bom, a estratégia de promoções, ainda mais agora na época de Black Friday, né? Ela é uma estratégia por si só, né, digamos assim. E aí, dependendo da indústria, ou dependendo da abordagem da marca ou da indústria, ela vai optar por diferentes estratégias. Uma delas é definir quais são os produtos killers, digamos assim, que eles vão querer promocionar uma pouca quantidade de SKUs, mas com descontos super agressivos, em que a indústria vai abrir mão de margem para aqueles SKUs para ter um giro super alto, e para isso, com certeza, é necessário ter uma profundidade de estoque super alta, e também é recomendado que essa estratégia promocional seja aliada a campanhas de ads, né, como o Caio falou, para que eu aumente também a visibilidade dessas promoções dentro da loja. Outras estratégias também são possíveis. Hoje também tem estratégias de promocionar toda a linha de SKUs, mas com descontos menores. Então, eu abro mão da margem em toda a minha linha, oferecendo descontos menores, mas o cliente consegue ver que toda a minha linha está promocionada. Eu não preciso, talvez, de uma profundidade tão ampla para poucos SKUs, mas eu preciso manter uma profundidade média em toda a minha linha. Então, aí vai depender muito do caminho que a indústria quer seguir para as promoções, né? E aí isso vai estar, com certeza, atrelado à profundidade que eu quero buscar. Então, tudo vai depender, claro, da estratégia. Tem diferentes tipos de abordagens aqui, né? E aí entra também a questão do canal. Se eu vou oferecer a mesma promoção na Amazon que eu vou oferecer no Magalu, por exemplo, ou na Shopee, eu vou estar oferecendo o mesmo item e vou estar disputando provavelmente o mesmo tráfego por aquele item. Então, muitas vezes os players optam por promocionar determinados SKUs na Amazon. Aí a gente sabe que com o Magalu vai tentar determinada negociação,
com a Shopee vai tentar outra negociação, e aí com isso consegue, digamos assim, ter uma cobertura ampla de promoções, trabalhando também com os diferentes marketplaces. Então aí também vai muito da estratégia que a indústria quer seguir. O time comercial agradece e o time de tecnologia, integração, também agradece. Exatamente. Ô, Vilela, Eu posso construir em Com cima do certeza. comentário dele? Porque eu acho que tem também um aspecto, especialmente pensando no público aqui, pensando na indústria, porque alguns deles podem sequer fazer o D2C, assim. Pô, a indústria está decidida a não vender direto, né? Pode existir esse caso, mas ela quer estar presente no marketplace também. Assim, uma coisa não inviabiliza a outra. Eu acho que tem um aspecto que é você ter sellers, operadores que te representem na plataforma, né? Então, mas aí como é que fica? A indústria vai se relacionar com o Magalu, por exemplo, de que maneira? Isso é absolutamente possível, né? De você ter sellers que vão vender o seu produto lá dentro, inclusive tendo uma loja autorizada por você para ter seu nome e tal, e esse cara te representa lá dentro, e você, como indústria, vai ser aquele grande, sabe, o croupier, o cara que está dando as cartas numa mesa, é o cara que vai definir, é a figura que vai definir o sortimento que aquele determinado seller vai ter naquela plataforma, é você que pode fazer investimento em ads para promover aquele sortimento, mesmo você não sendo o seller, entende? Então, isso também é possível, a gente acabou não falando aqui, mas talvez esse conflito ele seja até mais relevante do que o próprio conflito de canal, assim, que é realmente uma impossibilidade técnica por não emitir uma nota para cliente final, ou eventualmente uma estratégia de não quero vender para o cliente final, mas quero estar presente no marketplace, né? Isso é possível, isso é absolutamente possível. Se tiver hoje alguma indústria aqui presente que quiser vender no Magalu, eu estou à disposição para falar, para indicar para vocês quem é que vai comprar seu produto e vender lá, coordenado, triangulado entre nós, sabe? Isso é absolutamente possível, eu acho super importante ressaltar. Tá? E é legal abrir isso, porque isso sim também é mais uma dor da indústria, que é o quanto eu tenho de controle sobre aquilo que está acontecendo lá. O quanto eu posso controlar sobre aquele produto meu que está sendo vendido lá com a minha marca. Inclusive tem algumas indústrias, e aqui eu posso citar um exemplo que teve no palco conosco, da VAP lá de Curitiba, onde eles desenvolveram um squad dentro da operação deles, eles não vendem direto, eles desenvolveram um squad dentro da operação deles, onde eles fazem toda a parte de mídia, inclusive padronização de fotos, padronização de anúncios, então tem um gerenciamento de produto feito por eles e eles distribuem isso para os sellers que querem vender nos marketplaces. É exatamente isso. Então, o que ele faz hoje com posicionamento, com SEO, com tudo isso, ele consegue construir de uma forma muito mais inteligente. Então, eu acho muito interessante. E pegando esse gancho, Leandro, só para a gente começar a entrar aqui de fato em retail media e falar um pouquinho de dados, o retail media integrado lá do ecossistema da Amazon tem se mostrado uma ferramenta extremamente relevante, a gente tem visto isso nos resultados aí de mercado que tem sido divulgado. De qualquer forma, essa integração ela contribui para potencializar de fato aí as marcas dentro desse processo. Consegue reforçar para a gente um pouquinho aqui de que forma isso também auxilia na proposta de valor da marca? Porque se nós estamos falando aqui que a gente consegue construir uma gestão de marca, eu consigo construir uma gestão de canal, uma gestão de produto. Né? Eu não perco isso, mesmo através de um seller. Se eu consigo fazer isso, eu consigo dar valor para essa marca ainda assim mesmo estando sendo vendido por quase que um quarto, né, dentro desse processo. Esse é um desafio que acho que as marcas trazem muito quando optam por entrar em marketplace, que é como eu mantenho o valor da minha marca no momento que eu entro nesse canal novo. E uma das coisas que a Amazon busca fazer é oferecer ferramentas para que a marca continue com o seu posicionamento, porém dentro da nossa loja. Então, uma vez que a marca faz o registro de marca dentro da nossa plataforma de registro de marca, ela tem acesso à criação da loja oficial, ela tem acesso a criar conteúdo a mais, que a gente chama, que é colocar fotos customizadas da própria marca, vídeos dentro dos anúncios dos produtos, e aí a marca passa a ter acesso também a anunciar, não só através dos anúncios patrocinados, né, mas através de banners específicos, né, e a Amazon dá acesso também a anúncios, inclusive via DSP, né, para que a marca continue a construção dela, anunciando inclusive inventário de publicidade fora da própria loja da Amazon. Então,
a gente acredita muito nessa manutenção, né, do valor da marca no momento que ela entra dentro da nossa loja. A gente busca oferecer as ferramentas para que as marcas façam isso, né? Inclusive, foi comentado aqui a respeito de parcerias, né? Então, assim, muita indústria ou indústrias, né, que não tem uma estrutura para fazer ads, por exemplo, a gente tem agências parceiras, por exemplo, que a gente indica para parcerias. Então, também a gente tem essa preocupação de como conectar a indústria, a marca, aos players, né, que estão no mercado para ajudá-las a atingir os objetivos que elas precisam. Muito bom. Perfeito. Leila, apesar dos sellers não terem acesso a dados tão granulares quanto os marketplaces, como que a indústria pode usar os insights disponíveis para tomar decisões como precificação, campanhas e sortimento de uma forma mais estratégica? Eu disse anteriormente, né, eu acredito que muitas das indústrias já têm uma quantidade valiosa de dados, né, do mercado e já vem também com uma certa estratégia de precificação e de como ela quer se posicionar. Agora, realmente tem alguns dados, então quando a gente olha nossas ferramentas que a gente entrega, quando a gente olha na central de vendedores, e basicamente a gente olha ali as informações de conversão e aquelas informações básicas que aquilo eu acho que todo mundo acaba aplicando, mas eu acho que o mais importante mesmo também está nessa maneira com que a gente trabalha junto com o time comercial, né? Então, trazendo um pouco de ousadia ali, de mostrando quais são as oportunidades e como que a gente coloca, pode precificar um item ou outro, onde a gente expõe, e uma maneira que a gente consegue trazer dados que talvez a indústria não tenha, é muito mais relacionado às datas e aos movimentos que não são comerciais, que a indústria está acostumada, né? Quando são as datas mais comerciais, quando a gente fala da Shopee, a gente tem algumas datas e algumas campanhas que são mais específicas nossas, então as datas duplas, e que são dados que realmente, informações que a gente acaba tendo e a gente consegue compartilhar com a indústria. Uma outra maneira também que faz muita diferença com relação a entender se está posicionado e qual é o insight, o que o consumidor quer, o que ele está achando ali daquele preço, que a gente consegue traduzir isso em dados, é quando a indústria começa a utilizar a ferramenta de lives ao vivo, né? E isso tem um valor inestimável, então, com quantidades enormes de pessoas entrando ali e dando feedbacks e trazendo informações, e a gente consegue também tangibilizar isso em dados e trazer isso para a indústria conseguir aplicar no dia a dia com relação a mix e preço adequado para desenvolver o canal. Perfeito. Vamos lá. Kael, a gente, olhando para esse cenário, onde a gente fala de dado para a indústria, para o seller, né, que está com a gente aqui, principalmente a indústria, a gente fala de dado granularizado, a gente tem visto cada vez mais a automação desse processo como um todo. Automação da disponibilidade, automação do próprio Ads, automação de uma precificação sugerida. A gente viu agora recentemente players do mercado sugerindo precificação e pensando em ter a menor precificação do mercado. Enfim, é um processo que nós temos visto acontecer. Como vocês têm visto esse suporte tecnológico, o quanto e eu sei que a Magazine investe muito nisso, o quanto eu tenho de suporte tecnológico para o seller para que ele pilote esse processo de uma forma autônoma, ou seja, que ele seja pilotado, ou ainda que ele consiga pilotar isso com o viés dele, com a estratégia dele, com a tecnologia dele. Como é que vocês estão enxergando esse processo? Legal, eu acho que existem parâmetros, regras de convivência dentro da plataforma, né? Com prêmios e punições, por assim dizer, né? Então, é automático o cálculo da reputação, por exemplo, né? Então você pode estar com menor exposição, menor visibilidade, se você não estiver atendendo a esses critérios de boa convivência dentro da plataforma. Então, existem lá grandes regras que é preciso cumprir.
para que você tenha a visibilidade. Isso é muito importante. Mas, ao mesmo momento, a gente está dando novos passos para que o seller possa justamente ter mais autonomia sem que ele precise fazer grandes análises, para que existam sugestões, seja de precificação, de melhoria de reputação, de adição de fotos, de melhoria da descrição do anúncio. Então, todo esse universo que compõe a proposta de valor do seller dentro de uma plataforma, esse processo a gente vem avançando de forma muito, muito importante para que essas sugestões sejam cada vez mais fáceis para o seller saber onde que ele está cometendo um erro, onde ele está perdendo uma oportunidade, né? Então, eu acho que a automação ela vem muito desse lugar de que a sugestão ela esteja fácil ao alcance do seller agir, né? Acho que isso é muito importante. Paralelamente, vão existir essas regras de convivência para que ele esteja dentro dos parâmetros esperados dentro da plataforma. Mas eu acho que nada vai substituir, eu acho que a gente falou um pouco aqui, dentro do Magalu tem a história do calor humano, assim. Então, assim, nada de sozinho vai resolver se não houver contato, tá? Então, para a gente, isso também é muito importante, né? Então, seguindo as regras, conhecendo as sugestões, aderindo a todas ou a parte delas, mas tem também o fato de você conseguir conversar com a plataforma, né? De você ter alguém que te atenda lá dentro. E para isso, a gente tem um programa de assessoria, né? Então, aqueles sellers, grandes ou pequenos, de São Paulo, fora de São Paulo, indústria ou varejo, não importa, assim. Se é um desejo dele ser atendido por alguém, ser assessorado, a gente tem um programa para que ele passe a ser assessorado. E ser assessorado significa, ele vai ter o telefone de alguém, ele vai fazer uma reunião com essa pessoa, ele pode ir até a sede fazer essa reunião ser online. Então, isso é fundamental, eu acho fundamental e é insubstituível. Eu não acho que exista uma automação que vá substituir esse contato. Mas estas automatizações, essas sugestões que eu comentei, ela vem para escalar, né? Não há como você fazer tudo manualmente, né? Então, eu acho que isso garante a escala, justamente para que você tenha segurança para avançar seu sortimento, estar em modais de envios diferentes e conviver com isso, mas ter esse contato humano, esse calor humano, eu acho fundamental para que você aproveite as oportunidades que surgem de hoje para amanhã. Assim, eu tenho um case incrível dentro do Magalu, assim. A gente é patrocinador do Hulk, né? A gente está lá todo domingo no Hulk. E eu me lembro de um seller que estava com muita dificuldade, querendo vender mais, assim, ele tinha passado por dificuldades, o cara assessorado, pediu uma reunião com a gente. Falei, cara, me conta mais do produto, me conta mais da oportunidade. E a gente colocou o produto dele no Hulk, assim. Estava lá o Luciano Huck apresentando o produto dele, assim. Eu tenho uma mensagem dele emocionada, assim, dele mandando os pedidos, assim, sabe? É disso, assim. Não tem sugestão. Não vai ter o painel do seller que vai te dizer, vem aqui encaixar no Domingão do Huck, entendeu? É conversa, é relacionamento. Eu acho que isso é importante também. Não substitui, mas é importante também. Eu acho que esse calor humano é fundamental. E acho que é importante todos terem em consideração também. Eu acho tão legal a gente ter chegado num momento de maturidade no relacionamento com marketplaces, onde ficou institucionalizado a conversa entre as partes, né? Porque existia um idealismo anos atrás, muitos anos atrás, 5 anos atrás, de que a gente conseguiria simplesmente automatizar tudo, né? Até que a gente finalmente aceitou que sim, tem que ter. E depois disso, todas as partes ficaram institucionalizadas, né, Leandro? Eu acho que assim, uma coisa também importante nisso tudo é a gestão, jogando para a gestão da cadeia de suprimentos, é que ela sempre foi um diferencial da própria Amazon, inclusive, né? E como que você acredita que essa expertise assim, se conecta com as estratégias de D2C, claro, que é o assunto aqui presente hoje dentro dos marketplaces, em especial quando a gente fala de disponibilidade de estoque e o impacto direto dessa performance de mídia, como citada pelo nosso amigo Kael, desculpa, Kael, cortei aqui, e precificação. Eu acho que a Amazon consegue oferecer ferramentas que vêm da expertise que ela vem desenvolvendo, tendo sido a pioneira do modelo marketplace no mundo, né? E daí vem algumas coisas. Então, a gente,
dar sugestões de quanto de inventário o seller precisa ter para determinados SKUs. Quando ele vai fazer uma campanha de anúncios patrocinados para aquele SKU, já vem uma sugestão de campanha automatizada para aquele SKU e quanto que ele deveria investir para dar destaque para aquele anúncio. E isso se conecta com uma sugestão também automatizada de precificação. Então, no fim das contas, quando a gente olha a gestão da cadeia de suprimentos, que no fim das contas é quanto o seller tem que ter disponível daquele SKU naquele determinado momento para ele poder vender, isso precisa estar conectado com a campanha de ads que ele vai fazer e o preço que ele vai praticar. Porque se ele também não tiver um preço competitivo, não adianta nada eu promover aquele anúncio via ads, porque o tiro vai sair pela culatra, porque vai converter o clique, o cliente vai entrar na página de detalhe do produto, vai ver que o preço está mais caro, porque ele vai jogar no Google e vai ver que em outro lugar está mais barato, não vai converter. Então ele vai perder dinheiro do ads e não vai ter a conversão que ele espera. Então, no fim das contas, a gente começa a ver que está tudo interconectado mesmo. A gente tem que aceitar o fato de que preço ainda é o grande número 1 da tomada de decisão do cliente. Você não pode matar o investimento, né? Não pode, mas sabe que eu tô pensando aqui, como a gente falou, a gente tem um cenário de conexão. E eu gostei da tua frase que há pouco tempo a gente enxergava a desconexão entre, de fato, esse parceiro vendedor e o marketplace tinha um distanciamento. Eu acho que essa aproximação que acabou acontecendo nos últimos períodos nos trouxe uma maturidade muito maior nesse processo como um todo, seja ele para te poder precificar melhor, para te poder ter um aconselhamento de quem está lá vendendo para bastante gente, sabendo o que o cliente está buscando. E nesse cenário, Leila, eu queria te perguntar, os marketplaces viraram grandes vitrines, de fato, dentro desse processo de consumo, de conexão, de tudo que a gente está falando aqui. E, na tua visão, como é que a indústria ela pode usar isso para construir, de fato, algo duradouro? A gente começou agora que a gente tem mais relacionamento, a gente está ensinando muitas vezes a indústria, não a vender o produto dela porque ela sabe vender muito bem, mas a vender o produto dela dentro das nossas plataformas. Como é que tu enxerga esse relacionamento de marca, de valor, de construção, junto com os sellers? Legal. Eu acho que confiança, né? Confiança é o grande ativo para criar uma confiança e uma relação a longo prazo, né? E quando a gente fala de confiança, eu selecionaria aqui 3 pilares, né? Acho que o primeiro pilar é a operação, né? Excelência operacional. Então, basicamente, é entregar o que você está ofertando, dentro do prazo que você está falando, responder o chat. Então, toda essa parte operacional, a gente fazer com a maior excelência possível, né? Então, eu acho que aí é um dos pilares importantes para construir a confiança do consumidor e longevidade. O segundo, no caso da Shopee, é quando a gente cria essa comunidade e a gente usa essa comunidade dentro da plataforma desses seguidores, não só para levar informação, mas para absorver essa informação, esses insights e agir, né, conforme esse público traz para a marca. E a outra é ser, ao máximo possível, criar sua identidade dentro do marketplace, né? Então, não é porque uma indústria similar, um produto similar trabalhou dessa maneira que você vai fazer igual e isso vai dar certo. Então, tem que ser genuíno, tem que ter a sua característica própria e trabalhar isso dentro do marketplace. Então, acho que esses 3 pilares são muito importantes para desenvolvimento de confiança e longevidade na plataforma. Bacana. A gente está caminhando já para o nosso final aqui e eu queria fazer uma pergunta para vocês 3, que a gente está se aproximando de um evento, né, todos os anos a gente tem, que é onde a gente tem um grande boom de vendas, né, e a gente espera que isso aconteça, apesar da economia nossa, no momento que nós estamos, mas a gente tem esse momento sim como um grande boom de venda. E a gente sabe que muitos dos sellers têm uma dificuldade de conseguir se preparar para esse momento, porque é aquela história do eu baixo o preço para vender mais, eu preservo margem, eu tento tirar aquele produto que eu
quero o meu cauda longa de fato na origem lá do Black Friday, eu uso ele para cauda longa. Então, se vocês pudessem deixar, cada um de vocês aqui, um recado para esse público que está se preparando para o nosso Black Friday, o que vocês poderiam deixar de recado aqui? Vamos lá, Leila, quer começar contigo? Bom, obrigada. Eu acho que, em primeiro lugar, já está mais do que falado, né, que eu acho que o canal realmente, Marketplace, é um canal que tem que estar em consideração, né? Então, o importante é que vocês entendam que o mercado é gigantesco, né? Então a oportunidade é muito grande. Então, até que o Gael comentou, né? Vou deixar um sortimento só num lugar, pôr no outro. Então, não façam isso, trabalhem o máximo de portfólio, oportunidade, disposição em todos os canais que vocês tenham, porque realmente a gente tem ainda um market share dentro do varejo muito grande para a gente consumir. Então, eu acho que... e ousem, né? Porque o que a gente vem fazendo de um ano para o outro, os percentuais de crescimento, nem a gente acredita que é capaz. Então, às vezes a gente... não, mas eu vou colocar um crescimento perto do que o ano passado. Então, realmente, o mercado cresce muito. Então, tenham coragem para ser ousados com relação a portfólio e a estoque. Boa. Seguindo a ordem aqui, olha, eu acho que eu recomendo se inspirarem na história do Magalu. Assim. Cara, hoje 2/3 da companhia é venda online. O Marketplace tem 5 anos de idade e já é 1/3 da companhia. Falando de uma empresa de 70 bi. Muito conhecida por todos, que está há mais de 70 anos na história do Brasil. Eu acho que ela foi ousada mesmo. Construiu a plataforma, atraiu sellers e apostou no nosso próprio país, de que tem demanda, que o nosso cliente, que é a nossa população, é mega digitalizada e ela está navegando 24 horas por dia. O seu cliente e o cliente que você ainda pode ter, o seu novo cliente, ele está dentro da plataforma. E uma vez que você está lá presente, diretamente ou através de um operador, acho que a chance de conversão é uma consequência, desde que você tenha bons produtos, bons preços, disponibilidade na prática. Tá? Então, convido a todos a listarem seus produtos dentro da plataforma, porque eu acho que a venda é uma consequência. Valeu. A gente vê a Black Friday como um evento em que muitos sellers, marcas, indústrias mudam de patamar depois de ter um volume de vendas tal que ele consegue ter no mês de novembro. E isso traz consequências positivas no longo prazo, porque os produtos ganham mais relevância, ganham mais reviews, ganham mais avaliações. Então, o evento Black Friday em si, ele não deve ser visto só como um evento promocional em que eu vou abrir mão da minha margem para ganhar volume, mas deve ser visto como um evento em que eu vou conseguir construir relevância nos meus produtos online no longo prazo, através do aumento da relevância, e a partir daí a minha marca vai ser mais conhecida e vai fazer com que os clientes retornem para comprar, por que não, outros produtos também do meu portfólio. Então é nisso que a gente acredita, e ecoando aqui o que os colegas falaram, listem, vendam, façam as promoções, e acho que o que todo mundo quer aqui é ajudar os sellers, a indústria a vender mais. Então é isso. Muito bom. Eu acho que nunca foi tão verdadeira essa última frase. Acho que os marketplaces hoje fazem um papel muito importante de ajudar esse time de sellers, os novos entrantes ou até quem já está há mais tempo, a vender melhor, a vender com margem, a vender mais seguro, a de fato fazer o seu negócio crescer. Leila, Kael, Leandro, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada.